A corda rangia, o sangue pingava, e os tubarões já sentiam o cheiro. A água girava abaixo dela, pesada, escura. Sombras longas cruzavam o rio. Uma nadadeira cortou a superfície, depois outra. Eles estavam esperando. Eu podia ter seguido viagem. A estrada me ensinou isso. Não pare, não se envolva, não olhe para trás. Mas eu já tinha perdido demais para continuar fugindo. A chuva começou na altura do quilômetro 47, logo depois que eu passei o posto abandonado, que serve como única referência naquele trecho da BR. Uma chuva fina primeiro, do tipo que não ameaça, só molesta. Depois foi engrossando até bater com força no para-brisa do caminhão, e os limpadores batiam de um lado para o outro sem conseguir vencer a quantidade de água que caía. Eu reduzi a marcha, acendi os faróis de neblina e continuei. Era o que eu fazia. Continuava. Faz 1 ano que é assim. Depois que Elias morreu, eu vendi o apartamento em Anápolis. Peguei a indenização do seguro, comprei esse caminhão de um cunhado que precisava de dinheiro rápido e saí. Sem destino fixo, sem plano. Só a estrada, o motor diesel ronronando embaixo de mim. E a ilusão de que, se eu me mexesse rápido o suficiente, a dor não conseguiria me alcançar. Ela sempre alcançava. Mas pelo menos na estrada eu tinha desculpa para não parar. Essa noite eu levava uma carga de ferragens de Palmas para Jataí. Prazo apertado, pagamento razoável, rota que eu já conhecia bem o suficiente para fazer no escuro se precisasse. Não devia ter nada de especial naquela viagem, mas então eu ouvi. Primeiro foi quase nada. Um som abafado pela chuva, pelo motor, pelo barulho dos pneus na asfalto encharcado. Eu quase convenci a mim mesma de que tinha imaginado. Minha cabeça fazia isso às vezes, especialmente de madrugada, especialmente em trechos isolados. Ouvia a voz de Elias. Ouvia o telefone tocando com a notícia que eu já sabia antes de atender. Ouvia o médico falando palavras que eu não queria ouvir. Mas esse som era diferente. Era humano. Eu diminuí o volume do rádio. Segurei a respiração. E aí veio de novo. Mais claro dessa vez, cortando a chuva como uma faca. Socorro! Meu estômago afundou. A estrada me ensinou muita coisa no último ano. Me ensinou que caminhoneiro que para em trecho ermo de madrugada vira estatística. Me ensinou que nem todo pedido de ajuda é o que parece. Me ensinou que você pode morrer por ser bondoso no lugar errado e na hora errada. Elias morreu assim, de certa forma. Não por parar, mas por acreditar que fazer a coisa certa era sempre seguro. Não é. Mas eu já tinha pisado no freio. O caminhão parou na beira da estrada com um suspiro de ar comprimido. Eu fiquei sentada ali por 30 segundos, com as mãos no volante, olhando para o escuro lá fora. A chuva continuava. O motor trepidava em ponto morto. Segue viagem, eu me disse. Você não conhece esse lugar. Você não conhece essa pessoa. Você tem prazo, você tem carga, você tem responsabilidade. Mas a outra voz, a que ficava quieta a maior parte do tempo e só falava quando eu estava no limite, disse uma coisa só. Você já falhou uma vez. Não falhe de novo. Peguei a lanterna no porta-luvas, o canivete que sempre fica preso na cinta, e desci do caminhão. A chuva me encharcou em segundos. O mato na beira da estrada estava alto, molhado, cheio de sombra. Eu abri a lanterna e entrei, mantendo os pés firmes no chão lamacento, prestando atenção em cada barulho além da chuva. Tinha uma trilha mal definida ali, quase invisível, mas recente. Galhos dobrados, grama amassada, marcas de pneu onde não devia ter. Segui. O carro estava escondido atrás de uma moita densa, uns 40 metros dentro do mato. Um Gol branco velho, sem placa traseira. A porta do motorista estava aberta. O banco tinha sido virado de qualquer jeito, o estofado cortado. Uma bolsa feminina estava jogada no chão do lado de fora, o conteúdo espalhado. Carteira, chaves, um batom, um carregador de celular. Roupas rasgadas penduradas num galho.
Aquilo não era assalto. Assalto, você pega o que tem valor e vai embora. Aquilo era outra coisa. Era meticuloso. Era raiva ou era propósito? Eu não sabia dizer qual dos dois era pior. Eu ouvi água, forte, rápida, perto. Segui o som. O rio das almas apareceu de repente na borda do mato, largo e escuro, com a correnteza acelerada pela chuva. Era um rio que eu tinha cruzado pela ponte quilômetros atrás sem pensar duas vezes, mas aqui, sem a ponte, parecia outra coisa completamente. Parecia vivo de um jeito ruim, e então eu vi a estrutura. Alguém tinha construído aquilo com cuidado e com tempo. Eram duas estacas fincadas nas margens opostas do rio, no trecho onde ele estreitava entre duas pedras, com cordas cruzando de uma margem à outra, formando uma espécie de andaime improvisado sobre a água. E amarrada no centro dessa estrutura, suspensa a uns 2 metros da superfície, havia uma mulher, jovem, 20 e poucos anos talvez, cabelo escuro colado no rosto pela chuva, pulsos amarrados acima da cabeça, presos às cordas. Tornozelos amarrados separados, presos a outras cordas abaixo. Uma venda de pano que tinha escorregado do lugar deixava um dos olhos dela à mostra. E na coxa direita, um corte comprido e limpo, do tipo que alguém faz com intenção e não com pressa, pingava sangue na água escura abaixo dela. Eu olhei para a água. Eu sei que tubarões em rio parecem impossível para quem não conhece o Centro-Oeste, mas o Rio das Almas é afluente do Araguaia, e o Araguaia tem tubarões-boi desde antes de qualquer memória viva da região. São animais que não deveriam existir tão dentro do continente, mas existem, e os pescadores da região sabem disso e ficam de longe quando a água está alta e barrenta como estava naquela noite. A primeira nadadeira cortou a superfície logo embaixo dela. Depois, a segunda. Eles já tinham sentido o sangue. A mulher virou o rosto na minha direção. Mesmo com a venda pela metade, ela percebeu a luz da lanterna. A voz que saiu dela era rouca, exausta, mas firme, de um jeito que me assustou mais do que a situação toda. Eles vão voltar. Eu não perguntei quem. Não havia tempo. O banco de areia na margem estava escorregadio, mas firme o suficiente. Eu corri de volta para o caminhão e peguei o que tinha, 20 metros de corda de reboque, a faca de camping que ficava na caixa de ferramentas, o colete salva-vidas que eu carreguei durante meses sem saber por quê. Voltei em menos de 3 minutos. Amarrei uma ponta da corda numa árvore grossa na margem e a outra em volta da minha cintura. A água estava fria, mais fria do que eu esperava, e a corrente puxava forte assim que passei dos joelhos. Eu me movi devagar, usando as pedras do fundo como apoio, mantendo o foco na mulher na frente de mim e não nas sombras abaixo da superfície. Um dos tubarões passou perto o suficiente para eu sentir o deslocamento da água na minha perna. Eu não parei. Cheguei na estrutura e me agarrei nas cordas do andaime. De perto, eu via que as amarras nos pulsos dela tinham cortado fundo na pele. Ela estava ali havia tempo. Eu abri a faca e comecei a trabalhar na corda dos pulsos, que era mais grossa do que eu tinha calculado. Foi quando o segundo tubarão subiu. Eu senti a mordida antes de ver. Uma dor em chama no lado esquerdo da barriga, embaixo das costelas. Não foi uma mordida completa, mais um rasgão de dente, mas foi suficiente para me fazer perder o equilíbrio e a faca escorregou da minha mão e sumiu na água escura. Eu xinguei, me reequilibrei. Passei a mão pelas cordas procurando qualquer coisa e encontrei um prego enferrujado preso num dos nós da estrutura, grosso e comprido o suficiente. Arranhei a palma da mão puxando ele, mas consegui. Trabalhei as cordas dos pulsos dela com o prego. Custou. Demorou. A correnteza sacudia a estrutura inteira e ela gemia baixinho com cada movimento dos pulsos machucados. Os tubarões continuavam circulando embaixo de nós e eu fingi que não via. A última corda cedeu.
Ela caiu nos meus braços com um peso que me fez afundar até o pescoço. Eu me segurei nas cordas do andaime com uma mão e com a outra a mantive fora d'água, enquanto trabalhava para chegar na margem usando a corda de reboque que eu tinha amarrado em mim. Foram os 30 metros mais longos da minha vida. Quando finalmente arrastei as duas para fora do rio e caímos na lama da margem, eu fiquei deitada olhando para o céu de chuva por um tempo que não sei dizer quanto foi. Ela estava do meu lado, respirando com dificuldade, mas respirando. Eu estava sangrando pelo lado, mas não era fundo o suficiente para ser urgente. Ambas estávamos vivas. Eu sentei, ela me olhou e disse: "Se você me tirou dali, agora eles vão atrás de você também." Eu olhei para o rio. As nadadeiras continuavam circulando no escuro. Depois olhei para ela. "Então a gente vai precisar conversar." Eu a levei para o caminhão, liguei o aquecedor no máximo, peguei o kit de primeiros socorros embaixo do banco e cuidei do corte na coxa dela enquanto ela me contava. O corte não era profundo, era calculado, feito para sangrar devagar e para durar, para garantir que os animais ficariam interessados por tempo suficiente. Quando ela terminou de falar, eu fechei o kit e olhei para as minhas mãos. Geraldo Tavares. Eu repeti o nome em voz alta pela primeira vez. Ela acenou com a cabeça. O homem mais poderoso daqui até a divisa. Eu fiquei em silêncio por um momento. A chuva continuava. O motor do caminhão esquentava o habitáculo. Lá fora, a estrada estava vazia nos 2 sentidos. Meu marido morreu há 1 ano. Eu disse devagar. Nessa mesma região, caminhão na contramão. Disseram que o freio falhou. Ela ficou quieta. Ficou quieta tempo demais. "Você sabia de alguma coisa?" Eu perguntei. Ela virou o rosto para a janela. Quando falou, a voz estava diferente, menor. "Seu marido, qual era o nome dele?" "Elias. Elias Drummond." O silêncio durou mais do que eu conseguia aguentar. "Eu sei quem era ele," ela disse por fim. "E sei por que ele morreu." O aquecedor soprava ar quente. A chuva batia no teto de metal. E o mundo que eu achava que entendia começou a se desfazer em pedaços que eu não sabia se ia conseguir juntar de volta. Fim do capítulo 1. Deseja que eu escreva o capítulo 2 agora? Continue 22-15. Capítulo 2. O nome do inimigo. O nome de Elias ficou suspenso no ar do habitáculo como fumaça. Ela não me olhava. Continuava com o rosto virado para a janela, os olhos fixos no nada lá fora, na chuva que batia no vidro e escorria em linhas tortas até a borracha do caixilho. Eu esperava. Aprendi com os anos de estrada que tem perguntas que você não empurra, que tem respostas que precisam vir no tempo próprio de quem vai dar, senão vêm erradas ou incompletas ou cheias de buracos que vão te assombrar mais tarde. Mas por dentro eu estava me despedaçando. Elias Drummond, meu marido de 11 anos, o homem que tomava café com 3 colheres de açúcar e fingia que eram 2 porque tinha prometido cortar o doce. O homem que dormia com o braço dobrado embaixo da cabeça e acordava com a mão completamente adormecida e mesmo assim não mudava o hábito. O homem que eu enterrei numa tarde de quinta-feira com sol forte demais para um dia de enterro, com os meninos do lado de mim segurando minhas mãos, os 2 tentando ser fortes por mim quando eram eles que precisavam de colo. Aquele homem. Ela sabia por que ele tinha morrido. "Me chamo Renata," ela disse de repente, sem virar o rosto. "Renata Souza. Trabalhei 3 anos na Secretaria de Planejamento do município, analista de contratos." Eu não disse nada. Meu trabalho era revisar licitações, conferir se os processos estavam dentro da lei, se os fornecedores eram idôneos, se os valores batiam com o mercado. Ela fez uma pausa curta. Na maioria das vezes era tudo morto. Papelada, planilha, carimbo, arquiva. Mas uns 8 meses atrás, eu peguei um contrato que não fechava. Que tipo de contrato? Obra de infraestrutura rural. Recuperação de estradas vicinais em 3 municípios da região. Valor contratado, 4,3 milhões.
Ela finalmente virou para mim. Os olhos dela eram escuros, fundos, e tinham aquela expressão específica de quem já passou do ponto do medo e chegou em alguma coisa do outro lado, que é mais fria e mais perigosa. A empresa vencedora da licitação tinha CNPJ com 6 meses de existência. Sede declarada no endereço, que é um terreno baldio em Ceres. Nenhum funcionário registrado, nenhum equipamento, nenhuma obra executada em histórico anterior. Empresa de fachada. Empresa fantasma. Nem fachada direito ela era. Renata enrolou os dedos em volta do copo de água que eu tinha tirado da mochila para ela, mas não bebeu. Fui atrás do dono. Pessoa física por trás do CNPJ era um senhor de 72 anos, morador de uma cidade no interior de Minas, que faleceu 4 anos antes do cadastro ser aberto. Usaram nome de morto. Usaram nome de morto. Ela confirmou. E aí eu parei e pensei, posso engavetar isso, escrever que está tudo certo, carimbar, arquivar e continuar a minha vida. Ninguém ia saber. Ninguém esperava que eu fosse fundo. Ela bebeu um gole de água. Mas eu fui fundo. Ela foi fundo. Aquelas 3 palavras me pesaram de um jeito que ela não podia saber. Elias também foi fundo. Era assim que ele era. Não conseguia deixar uma coisa mal explicada se quieta. Não era ativismo, não era heroísmo, era só a incapacidade dele de fingir que não tinha visto o que tinha visto. Eu briguei com ele por causa disso mais de uma vez. Disse que ele se metia demais, que não era obrigação dele, que a gente tinha filhos, tinha conta para pagar, tinha vida para viver. Ele me olhava com aquela cara dele e dizia, mas se não eu, Dora, então quem? Eu sempre odiava quando ele dizia isso. Agora eu daria qualquer coisa para ouvir de novo. O que você encontrou além do contrato fantasma? Eu perguntei. Renata passou os próximos 20 minutos me contando. Eu fiquei quieta e escutei tudo sem interromper, porque era o tipo de coisa que precisava ser dita inteira, sem corte, para fazer sentido na extensão completa do que era. O contrato da obra era só a entrada. Atrás dele tinha uma teia que Renata foi puxando fio por fio ao longo de meses, trabalhando de madrugada no computador de casa, guardando cópias em pendrives diferentes, mandando arquivos criptografados para um e-mail secundário que ela criou só para isso. Contratos de compra de madeira a preço abaixo do mercado de reservas que não tinham autorização de corte. Laudos ambientais assinados por engenheiros cujos registros profissionais tinham sido suspensos. Licenças de garimpo emitidas em áreas de proteção permanente com anuência de servidores que não tinham competência legal para emitir nada daquilo. E no centro de tudo, sempre, o mesmo nome: Geraldo Tavares. Não diretamente, nunca diretamente. O nome dele não aparecia em contrato nenhum, em licença nenhuma, em documento nenhum. Mas as empresas beneficiadas tinham sócios que eram cunhados, genros, ex-funcionários, amigos de infância. A rede de proteção ao redor dele era construída em camadas, cada camada com distância calculada o suficiente para que o centro nunca fosse tocado. Você tem tudo isso documentado? Eu perguntei. Tinha 2 pendrives com cópia de tudo. Um eu mandei para os correios para um endereço seguro antes de sair de casa na noite que me pegaram. O outro... Ela fechou os olhos por um segundo. O outro eles levaram quando reviram o carro. Então eles têm parte da prova. Têm, mas não sabem do que foi pelos correios. Ela me olhou direto. E eu guardei a senha de acesso aos arquivos na cabeça. Sem ela, metade do material é ilegível. Eu processei aquilo. Renata tinha enviado cópia do material à Polícia Federal semanas antes de ser capturada. Mas alguém dentro do sistema vazou. Não a informação toda, só o suficiente para que Geraldo soubesse que havia uma investigação, que havia uma fonte e que a fonte tinha nome. A partir daí foi questão de dias até os homens dela aparecerem na porta do apartamento dela.
Ela fugiu pela janela dos fundos. Ficou 3 dias escondida na casa de uma prima. Depois tentou se mover e foi interceptada na estrada. Por que o rio? Eu perguntei. Não precisei elaborar. Ela entendeu. Mensagem. Geraldo não precisava só me calar. Ele precisava que qualquer outro que estivesse pensando em fazer o mesmo visse o resultado. Um corpo encontrado num rio, devorado, gera um tipo específico de medo. Ela falou aquilo com uma frieza de análise que me perturbou até eu perceber que era o único jeito dela continuar falando sem quebrar. Mas eu entendo isso, Dora. Entendo a mecânica. Homens como ele governam pelo espetáculo do que fazem com quem ouse enfrentá-los. O meu nome na boca dela me pegou de surpresa. Você sabe meu nome. Vi na documentação do caminhão quando você me ajudou a entrar. Isadora Drummond. Ela pausou. Drummond. Eu fiz a conta. Eu virei para o volante. Coloquei as mãos nele sem intenção de dirigir, só precisando de alguma coisa firme para segurar. Conta então, por que meu marido morreu? Ela respirou fundo. Elias trabalhava com topografia, prestava serviço para fazendas da região, demarcação de terra, esse tipo de coisa. Eu sabia disso. Eu sabia tudo aquilo. Mas em algum momento ele começou a notar discrepâncias. Áreas de terra sendo usadas além dos limites declarados. Atividade de garimpo em zonas onde o mapa oficial não registrava nada. Ele não era investigador, não era fiscal, mas era um homem de exatidão. Números errados o incomodavam. Ele me contou que tinha achado umas irregularidades. Eu disse devagar. Falou que ia verificar melhor antes de levar para alguém. Eu pedi para ele deixar quieto. Aquelas palavras tinham vivido debaixo da minha pele o ano inteiro, feito estilha. Mas eu nunca tinha dado para elas o peso real, porque o peso real dependia de uma coisa que eu não sabia confirmar, que não fosse acidente. Ele procurou alguém na Secretaria de Meio Ambiente, Renata continuou. Não sabia que o servidor que procurou era de dentro do esquema. Esse servidor avisou Geraldo no mesmo dia. Ela me olhou com aquela expressão pesada e honesta de quem traz uma notícia que vai machucar e sabe disso, e traz mesmo assim porque você merece a verdade. Elias morreu 3 dias depois. O aquecedor continuava soprando. A chuva continuava caindo. Eu ficava olhando para o ponto fixo no para-brisa, onde a borracha do limpador tinha falhado e deixado uma meia-lua de névoa que a visão não atravessava. O freio não falhou, eu disse. Não era pergunta. Não. Eles sabem que eu sei agora? Ainda não. Mas quando descobrirem que eu fui tirada do rio, vão começar a puxar todos os fios que puderem. Ela me olhou. Inclusive você. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois de 1 ano na estrada, fugindo de uma dor que não tinha nome nem rosto, o nome e o rosto tinham aparecido numa noite de chuva, num trecho de BR que eu percorria sem pensar, porque era só mais uma rota num mapa que eu estava usando para não ter que parar. Elias não morreu por azar. Elias morreu porque fez a coisa certa do jeito errado, na hora errada, sem saber que estava fazendo. E eu tinha passado 12 meses enterrando isso junto com ele, porque era mais fácil do que a alternativa. A alternativa tinha um nome agora, Geraldo Tavares. Vamos precisar de um plano, eu disse. Vamos precisar de muito mais do que isso. Então começa a me contar o que você tem e o que precisa. Ela começou, e eu escutei. E enquanto escutava, sentia algo que não sentia faz muito tempo se reorganizando dentro do peito. Não era coragem. Coragem é quando você tem medo e age mesmo assim por escolha. Aquilo era diferente. Aquilo era mais parecido com a sensação de quando você finalmente entende que não tem mais nada a perder do que já perdeu. E essa ausência de perda, paradoxalmente, te deixa mais livre e mais perigosa do que qualquer coisa que você tenha sido antes. Eu liguei o motor. "Para onde a gente vai?" Renata perguntou. Eu olhei para o espelho retrovisor.
A estrada atrás de nós estava vazia, mas não ia ficar assim por muito tempo. Para onde eles não esperam. Fim do capítulo 2. Deseja que eu escreva o capítulo 3 agora? Continue 22, capítulo 3. A caçada. A primeira mensagem chegou às 5h40 da manhã. Eu estava estacionada num posto de combustível a 90 quilômetros do Rio das Almas, com Renata dormindo no banco do passageiro, enrolada numa manta que eu tinha no compartimento atrás do banco. Eu tinha abastecido, tomado um café amargo de máquina que não merecia ser chamado de café, e estava recostada no volante tentando organizar o que eu sabia, o que eu não sabia e o que eu precisava descobrir antes que o sol nascesse completamente e a movimentação nas estradas aumentasse. O celular vibrou. Número desconhecido, sem identificação de operadora, o que significava chip descartável ou linha mascarada. A mensagem era uma foto, da frente da minha casa em Anápolis, tirada naquela madrugada. A luz da varanda estava acesa do jeito que eu tinha deixado quando saí para a viagem. E dava para ver o vaso de samambaia que Elias tinha plantado no primeiro degrau da escada, que eu regava sem conseguir me decidir se mantinha por apego ou por hábito. Embaixo da foto, 3 palavras: devolve a garota. Eu ficou olhando para a mensagem por uns 10 segundos. Depois fechei o aplicativo, liguei o roteador do caminhão que usava chip de dados separado do meu número pessoal e acordei Renata com uma mão no ombro. Ela acordou rápido, sem a confusão de quem sai devagar do sono. Acordou pronta, os olhos já alertas antes mesmo de terminar de sentar. O tipo de reflexo que se desenvolve quando você passou dias esperando que a porta fosse arrombar a qualquer momento. Mostrei a foto para ela, sem comentar. Ela leu. Devolveu o celular. Quanto tempo você acha que levou para chegarem até você? Ela perguntou. Câmera no posto de gasolina que eu parei antes do Rio, talvez. Ou alguém que passou na estrada me viu parar o caminhão. Eu guardei o celular. Não importa como. Importa que eles têm meu número e sabem onde eu moro. Seus filhos. Estão com minha mãe em Goiânia. Endereço que não está em nenhum documento ligado a mim. Eu disse aquilo devagar, pesando cada palavra, porque precisava acreditar nelas enquanto falava. Mas isso muda se eles forem fundo. Eles vão fundo. Eu sei. A segunda mensagem veio 40 minutos depois, quando eu já estava de volta na estrada, seguindo uma vicinal que cortava o cerrado em direção a um município pequeno que Renata conhecia e onde ela tinha uma pessoa de confiança que podia nos guardar por algumas horas. Dessa vez, era texto simples. Última chance, Isadora. Eles tinham o meu nome completo agora. Renata estava olhando pelo espelho lateral. Você poderia me entregar, ela disse. Não era acusação, era observação. Eles resolveriam o problema deles. Você voltaria para sua vida. Minha vida acabou quando me mandaram a foto da minha casa às 5 da manhã. Eu ultrapassei uma curva fechada e endireitei o caminhão. E acabou de vez quando eu soube o que fizeram com Elias. Não tem vida nenhuma para voltar que seja a mesma de antes. Ela ficou em silêncio. Além disso, eu continuei, você tem provas de um esquema que matou meu marido. Entregar você seria entregar ele também. Enterrar a única chance de que a morte dele signifique alguma coisa além de um processo arquivado numa delegacia de interior. Renata olhou para mim por um momento longo. Você é diferente do que eu esperava. Do que você esperava de quem? De quem para na estrada para ajudar uma estranha? Eu não respondi. Concentrei no asfalto que a luz do amanhecer ia revelando à frente. O cerrado dos dois lados, acordando devagar com os pássaros e a neblina baixa que subia da terra molhada pela chuva da noite. O município se chamava Serranópolis do Norte, que não era nome que aparecia em mapa nenhum de aplicativo, porque o nome oficial registrado era diferente, e o apelido tinha pegado só entre quem era dali. Eram umas 3.000 pessoas, um comércio de rua única, uma praça com coreto,
Uma paróquia com o sino quebrado faz 10 anos. O tipo de lugar que o mundo não olha com atenção suficiente para notar o que acontece nele. A pessoa de confiança de Renata era uma mulher chamada Conceição, 50 e tantos anos, professora aposentada, que morava numa casa de fundo de quintal com cão velho e horta de temperos e nenhuma rede social em nenhuma plataforma, porque, segundo Renata, Conceição considerava a internet uma invenção feita para tirar a paz das pessoas. Eu gostei dela antes de conhecer. Conceição abriu o portão sem fazer perguntas. Olhou as duas com aquela expressão de quem já viu muita coisa no mundo e parou de se surpreender com a maior parte e disse: "Café tá no fogo. Banheiro é o segundo à esquerda. Não encostem no cão que ele tá com o joelho ruim." Nós duas tomamos banho, comemos, e Renata começou a me passar o que ela sabia de Geraldo Tavares, com um nível de detalhe que me deixou claro que ela tinha passado meses montando esse mapa na cabeça, memorizando o que não podia colocar em papel, guardando a arquitetura do esquema num lugar que não podia ser revistado nem confiscado. Geraldo tinha 58 anos. Nascido em família de fazendeiros médios, sem grande patrimônio inicial, mas com uma habilidade específica que compensava. Sabia identificar quem precisava de favor e o momento exato de oferecer. Construiu a primeira fortuna comprando terra de família que tinha dívida com o banco nos anos 90, terras que depois valorizaram quando a soja chegou na região. Reinvestiu em madeireira, que abriu porta para a relação com fiscal ambiental que podia ser comprado. Fiscal ambiental abriu porta para garimpo clandestino. Garimpo abriu porta para lavagem de ouro através de empresas de fachada. Lavagem abriu porta para capital político, que abriu porta para influência sobre contratos públicos. Cada degrau subia em cima do anterior, e em cada degrau, alguém que podia falar tinha sido silenciado de um jeito ou de outro. Alguns com dinheiro, alguns com ameaça, alguns com acidente. Elias era o tipo mais simples do problema para um homem como Geraldo. Não era jornalista, não era investigador, não tinha plataforma. Era só um topógrafo com o olho apurado demais para a própria segurança. Resolver o problema dele levou uma ligação e uma instrução simples passada para um motorista de caminhão que devia favor e não tinha como negar. Eu ouvi aquilo e não deixei nada aparecer no rosto, mas por dentro, alguma coisa que eu tinha mantido unida por força de hábito durante um ano inteiro começou a ceder, devagar, como estrutura de madeira molhada demais. Não era tristeza. Já tinha sentido tristeza até secar. Era raiva. Raiva limpa, organizada, fria. O tipo que não grita, o tipo que planeja. Foi por volta do meio-dia que Conceição entrou na sala, onde a gente estava com o rádio velho dela na mão e o volume no máximo, e nós duas ouvimos o que estava sendo transmitido na frequência da rádio regional. A polícia do município estava procurando uma mulher identificada como Isadora Drummond, moradora de Anápolis, motorista de caminhão, suspeita de sequestro e cárcere privado de uma funcionária pública desaparecida, identificada como Renata Souza. A nota dizia que Isadora era considerada perigosa, que havia fugido de uma abordagem policial na madrugada e que qualquer informação sobre seu paradeiro devia ser comunicada imediatamente. Eles tinham invertido a história completamente. Eu era a sequestradora. Renata era a vítima que eu tinha capturado. A narrativa era perfeita na sua inversão porque tinha elementos de verdade distorcidos com precisão. Renata tinha desaparecido. Eu tinha entrado em contato com ela durante a noite. Ninguém tinha me visto tirá-la do rio porque não havia testemunha nenhuma. Era só a minha palavra, e a minha palavra agora tinha valor negativo porque eu era criminosa fichada num sistema que eles controlavam. Quanto tempo antes de chegarem aqui? Eu perguntei para Renata. Conceição não tem ligação comigo em nenhum registro. Levará tempo. Ela pausou. Mas tempo é o que a gente não tem. Conceição desligou o rádio.
Ficou nos olhando com aquela expressão calma e pesada. O que vocês precisam? Ela perguntou. Precisamos chegar em Goiânia sem ser interceptadas, eu disse. Com o pendrive que você mandou pelos correios intacto e com Renata intacta para dar a senha dos arquivos para alguém que possa usar. A PF tem investigação aberta, Renata disse. Tem um delegado específico, Marcelo Vaz, que iniciou o processo antes do vazamento. Ele é de fora da região, sem vínculo com nenhuma das estruturas daqui. Se conseguirmos chegar até ele com o material completo, ele tem base para agir. Por que ele não agiu antes? Porque o material que eu mandei anteriormente estava incompleto. A parte que eles confiscaram do carro era justamente a que conectava os nomes às contas. Sem ela, o que sobrou era circunstancial. Ela me olhou. Com o pendrive completo, mais o meu depoimento, mais o que eu guardo na cabeça sobre os códigos de acesso, ele tem o suficiente. Eu fui até o caminhão. Peguei o mapa físico que eu mantinha no porta-luvas por hábito antigo de quem não confia em sinal de celular em trecho de cerrado e abri em cima da mesa da cozinha de Conceição. A rota direta era a mais vigiada. Qualquer vicinal conhecida tinha risco de bloqueio. Eu precisava pensar como alguém que conhecia a estrada, não como alguém que conhecia mapa. Foi aí que ouvi o portão. Conceição foi até a janela sem pressa. Ficou olhando. Viatura, ela disse, com a mesma entonação que usaria para dizer que estava nublando. Parou na rua. 2 homens. Não saíram ainda. Eu dobrei o mapa. Porta dos Fundos? Sai no beco. Beco vai até a rua paralela. Tem como tirar o caminhão por lá? Caminhão não. Mas tem a Saveiro do meu filho que está parada no beco faz 3 meses. Chave fica em cima da geladeira. Eu peguei a chave. Olhei para Conceição. Ela estava me olhando com aquela expressão tranquila e absoluta de quem tomou uma decisão antes de você perguntar. Vai, ela disse. Eu atendo eles na porta da frente. Pergunta sobre minha horta demora um bom tempo. Eu quis dizer alguma coisa à altura daquilo. Não encontrei palavras suficientes. Peguei Renata pelo braço, peguei a mochila com o que precisávamos e saímos pelos fundos, enquanto eu ouvia o sino da porta da frente tocar e a voz calma de Conceição perguntando o que os senhores desejavam numa tarde tão bonita dessa. A Saveiro era velha. O banco do motorista estava com o estofado partido e o motor tossia nos primeiros 10 segundos antes de engatar. Mas pegou. Eu saí pelo beco devagar, sem acender farol, virando na rua paralela, sem olhar para trás. A estrada para Goiânia tinha 320 quilômetros. 320 quilômetros, com meu nome no sistema, meu rosto descrito no rádio, e um homem com dinheiro e influência suficientes para transformar metade das viaturas da região em extensão da própria vontade. Renata olhou para mim enquanto eu acelerava na saída da cidade. Você tem medo? Ela perguntou. Eu pensei na foto da minha casa, no nome dos meus filhos que eles deviam ter. Na voz do delegado falso, descrevendo eu mesma como criminosa numa frequência de rádio de interior. Pensei em Elias. Pensei no que ele responderia se eu perguntasse a mesma coisa para ele. Tenho, eu disse, mas medo e parado não combinam. E eu não parei. Fim do capítulo 3. Deseja que eu escreva o capítulo 4 agora? Continue 22, 34, capítulo 4. O nome que eu conhecia. Goiânia apareceu no horizonte como sempre aparece para quem vem do interior. Primeiro como um brilho difuso acima da linha do cerrado, depois como silhueta de prédios recortando o céu, depois como ruído, movimento, gente demais depois de horas de estrada vazia. Eu sempre gostei desse momento, da cidade se revelando em camadas, como se fosse dando tempo para o viajante se preparar. Dessa vez, eu não senti nada disso. Só contei as placas de trânsito e fiquei de olho nos espelhos. Tínhamos chegado até ali sem bloqueio.
Não porque éramos invisíveis, mas porque eu tinha evitado todas as rotas onde bloqueio faria sentido, usando caminhos que aprendera em anos de frete para fazenda, estradas que não têm nome em aplicativo nenhum e que a maioria dos motoristas de patrulha não conhece porque nunca precisaram. A Saveiro de Conceição não estava no sistema ligado a mim, e isso nos deu janela suficiente. Mas janela fecha. Renata tinha passado boa parte da viagem no celular de Conceição, que a professora tinha insistido em nos dar antes de fechar a porta dos fundos. Um aparelho velho, de tela trincada, que tinha sinal e era suficiente. Ela tentava contato com o delegado Marcelo Vaz através de um canal secundário que eles tinham combinado antes, uma conta de e-mail criada especificamente para emergência, com senha que só os dois sabiam. Às 3 da tarde ele respondeu. Eu não li a mensagem. Renata leu em voz alta devagar. Sei que você está viva. Sei o que fizeram com a narrativa. Não use o endereço da delegacia. Me encontre no lugar do primeiro café que tomamos. Venha só, ou com quem tirou você do rio. Ela abaixou o celular. Ele sabe de você. Como? Câmera do posto de combustível, provavelmente, ou alguém que estava na estrada. Ela dobrou o canto da tela trincada com o polegar, um tique de quem precisa ter as mãos ocupadas enquanto pensa. Mas ele não me pediu para te deixar para trás, pediu para você vir. Você confia nele. Não era pergunta, mas ela respondeu assim mesmo. Confio. Ele iniciou essa investigação antes de qualquer pressão. Quando o vazamento aconteceu, ele foi o único que não recuou. Continuou se movendo, só foi ficando mais silencioso. Ela parou. Homem que recua some, homem que continua fica quieto. O lugar do primeiro café era uma padaria no setor Bueno, que funcionava desde os anos 80 e que Renata e Vaz tinham usado como ponto de contato informal quando a investigação ainda estava nos estágios iniciais. Antes de virar oficial, antes de virar alvo de vazamento. Mesa do fundo, perto da janela que dava para o corredor lateral, longe do balcão e do movimento da porta da frente. Chegamos às 4 e pouco. Vaz já estava lá. Era um homem de uns 45 anos, compleição média, cabelo grisalho nas têmporas, com aquela postura específica de delegado que aprendeu a parecer desatento enquanto presta atenção em tudo. Vestia roupa civil, sem nada que o identificasse. Tinha uma xícara de café na frente e um guardanapo dobrado que ele estava abrindo e fechando quando entramos. Olhou para mim por um segundo longo, depois olhou para Renata. Você está inteira. Inteira o suficiente, ela disse. Nos sentamos. Ninguém cumprimentou com voz alta. Uma garçonete veio, pedimos café. Ela foi embora. Vaz me olhou de frente. Isadora Drummond. Não era apresentação, era confirmação de que ele já sabia. Seu marido era Elias Drummond. Era. Ele acenou com a cabeça devagar, com o peso de quem carrega uma informação há tempo demais e finalmente pode pousar ela em algum lugar. Elias entrou no meu radar 3 semanas antes de morrer. Ele não sabia. Eu soube dele porque um informante na Secretaria de Meio Ambiente me avisou que alguém de fora estava fazendo perguntas que não devia. Tentei identificar e chegar até ele antes que o problema crescesse. Pausa curta. Não fui rápido o suficiente. A padaria tinha o cheiro de pão de queijo e café coado, e o som baixo de conversa entre as mesas da frente, e era o tipo de lugar que existia completamente alheio ao que estava sendo dito naquela mesa do fundo. E eu fiquei um momento consciente dessa distância entre o normal do mundo e o que era a minha vida naquele instante. O pendrive, eu disse. Precisava focar. Está em trânsito nos Correios ainda? Vaz perguntou para Renata. Deve ter chegado ontem ou hoje no endereço. Posso resgatar assim que tiver cobertura segura. Não vai precisar. Ele colocou as mãos em cima da mesa, abertas, para mostrar que o que vinha a seguir era transparente.
Eu sei o endereço que você usou. Já está custodiado desde ontem à tarde. Está em Brasília, em mãos que eu confio, dentro de protocolo federal que Geraldo Tavares não alcança. Renata fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. Mas eu vi o que passou pelo rosto dela naquele momento. Era o tipo de alívio que dói, porque você só sente quando o peso sai. E quando o peso sai, você percebe quanto tempo estava carregando. Com o pendrive, com o seu depoimento e com os códigos de acesso, Vaz continuou. Temos base suficiente para deflagrar a operação. Já temos mandados redigidos, aguardando apenas autorização judicial, que deve sair nas próximas horas. Ele olhou para mim. Precisamos do seu depoimento também, Isadora. Sobre o que encontrou no Rio, sobre as ameaças que recebeu, sobre tudo. Meu nome está no sistema como sequestradora. Isso será revertido. Tenho documentação suficiente para demonstrar que o registro foi fraudulento, feito por agentes que são parte do esquema. 3 dos policiais envolvidos já estão identificados. Ele bebeu o café. Vocês duas estão protegidas sob protocolo federal a partir desse momento. Isso significa que qualquer movimentação de Geraldo contra vocês agora é movimentação contra investigação federal ativa, com consequências proporcionais. Eu queria sentir alívio. Tentei. Mas havia algo que continuava pesado. Uma peça que não tinha nome ainda, que eu sentia, mas não conseguia nomear. Uma inquietação que ficava na periferia da consciência, como sombra no canto do olho que some quando você olha direto. Dei meu depoimento naquela tarde, numa sala reservada, que Vaz tinha providenciado num prédio comercial do setor marista, onde a PF mantinha estrutura discreta para situações sensíveis. Falei tudo, o grito na estrada, o rio, os tubarões, a mordida no meu lado, que uma médica de confiança de Vaz examinou e suturou com 4 pontos enquanto eu continuava falando. As mensagens no celular, a blitz falsa, a fuga por Serranópolis do Norte. Renata deu o depoimento dela numa sala separada ao mesmo tempo. Quando terminamos era quase meia-noite. Vaz nos instalou num apartamento seguro no setor oeste, com 2 agentes do lado de fora, e disse que a operação seria deflagrada ao amanhecer. Eu não dormi. Fiquei sentada na janela olhando a cidade e pensando em Elias, tentando imaginar o que ele teria sentido ao entender que as irregularidades que ele tinha encontrado eram parte de algo daquela dimensão. Tentando imaginar se ele tinha tido medo, se tinha hesitado, se em algum momento tinha pensado em deixar quieto e salvar a própria vida. Conhecendo ele, provavelmente não. Conhecendo ele, ele tinha ido até o fim do que sabia e tentado passar para frente. E alguém tinha apagado ele antes que pudesse. De manhã cedo, antes mesmo de o sol aparecer completamente, o celular de Vaz tocou. E ele apareceu na porta do apartamento com expressão que era ao mesmo tempo satisfação profissional e alguma coisa mais complexa embaixo. "Está feito", ele disse. Geraldo Tavares foi preso às 5h40 da manhã na fazenda principal. Resistência mínima, 8 capangas detidos, 4 policiais afastados e conduzidos. Pausa. "Está indo para o chão." Renata estava do meu lado. Eu a ouvi respirar diferente. Vaz ficou olhando para o chão por um momento como alguém que sabe que tem mais e está escolhendo como dizer. "Tem uma coisa que vocês precisam saber." Eu senti aquela inquietação de novo, mais forte. O pendrive de Renata foi analisado durante a madrugada pela equipe em Brasília. Ele levantou os olhos. O material é extenso, cobre o esquema de Geraldo com profundidade, que vai garantir prisão preventiva sem dificuldade. Pausa. Mas os analistas encontraram uma camada de arquivos que estava criptografada separadamente do resto. Uma camada que o próprio Geraldo provavelmente não sabia que estava ali. Renata franziu o senho. "Eu não criei criptografia separada." "Não foi você." Vaz olhou para mim. "Foi seu marido." O apartamento estava silencioso.
A cidade do lado de fora começava a acordar com o barulho morno do tráfego do início da manhã, e eu ouvia aquilo como som de outra dimensão, uma trilha de fundo que pertencia a outro mundo que não o que estava acontecendo dentro daquela sala. Elias teve contato com essa investigação? Eu perguntei. A voz saiu firme, não sei como. Não com a investigação, com o esquema. Vaz escolhia as palavras com cuidado. Eu percebia, do jeito que se faz quando se sabe que o que está sendo dito vai mudar a forma como alguém entende a própria história. Elias encontrou irregularidades no campo, como você já sabe. Mas ele foi além do que imaginávamos. Muito além. Nos últimos 2 meses antes de morrer, ele compilou documentação própria. Registros de coordenadas de áreas de garimpo ilegal. Fotografias aéreas feitas com drone de sobrevoo não autorizado. Planilhas de movimentação que ele mesmo construiu, cruzando dados públicos disponíveis com o que via no campo. Ele nunca me contou nada disso. Ele não contou porque estava protegendo você. Vaz disse aquilo com a gentileza específica de quem sabe que gentileza não vai amortecer completamente o impacto. O material dele estava fragmentado em partes espalhadas. Parte estava nos arquivos do trabalho, parte em e-mail pessoal e parte... Ele pausou. Parte estava num pendrive que ele escondeu antes de morrer, que acabou chegando por caminhos que ainda estamos reconstituindo dentro do material que Renata coletou sem que ela soubesse. Renata estava me olhando. Eu não sabia, ela disse. Juro que não sabia que tinha material dele ali. Eu acreditei. Qual é o caminho? A voz continuava saindo firme. Você disse que tem uma camada criptografada separada. Qual é o caminho que leva até ela? Um informante. Alguém que Elias contatou para passar o material antes de morrer. Alguém que recebeu as instruções de como acessar a criptografia. Vaz respirou fundo. Esse informante está identificado nos arquivos. Tem nome, tem localização, tem vínculo com a investigação. Eu esperei. Ele abriu o tablet que tinha na mão. Girou para mim. Na tela havia uma ficha. Foto, nome, cargo, histórico resumido. Eu olhei. E o chão sumiu. Não de forma súbita. Foi uma dissolução lenta. Como quando você está de pé numa areia molhada e a maré puxa o chão debaixo dos seus pés e você vai afundando sem conseguir identificar o momento exato em que deixou de estar firme, porque o nome na ficha eu conhecia. Não era de investigação, não era de processo, era de memória, de convívio, de anos de vida compartilhada de um jeito ou de outro. Era o nome de alguém que esteve no enterro de Elias, que me abraçou naquele dia, que disse qualquer coisa que precisar, Dora. Pode contar comigo. Que eu tinha ligado 3 vezes nos primeiros meses depois da morte de Elias e que tinha atendido nas 3 e dito as coisas certas e me dado a sensação de que não estava completamente sozinha, que era parte da estrutura que eu nunca terei imaginado em pesadelo nenhum. Renata colocou a mão no meu braço. Eu não me movi. Isadora. A voz de Vaz era cuidadosa. Esse nome significa algo para você? Eu olhei para a foto na tela por mais um tempo. Depois olhei para ele. Significa que Geraldo Tavares não era o topo. Vaz não pareceu surpreso. O que me disse que ele já sabia disso, ou suspeitava, e estava esperando a confirmação que só eu podia dar. Significa também, eu continuei, que essa investigação vai precisar ir muito mais fundo do que foi. Sim. E que as pessoas que achavam que tinham enterrado esse assunto junto com meu marido estão muito enganadas. Sim, eu devolvi o tablet. Me levantei. Fui até a janela e fiquei olhando Goiânia acordar, com o sol entrando agora em cheio pelas vidraças, com o mundo lá fora completamente alheio ao que eu carregava dentro, como o mundo sempre é, como sempre vai ser. Pensei em Elias. Pensei nele cruzando aquelas mesmas estradas que eu cruzei, levantando as mesmas pedras,
chegando aos mesmos nomes, ou a nomes que levavam aos mesmos nomes, e entendendo sozinho, sem poder contar para mim, o tamanho da coisa que tinha encontrado. Ele tinha morrido com isso, mas não tinha deixado morrer junto, tinha escondido o suficiente para que sobrevivesse. E eu tinha parado num trecho de estrada, às 3 da manhã, por um grito que podia ter ignorado. E esse grito tinha me trazido até aqui, até esse apartamento, até essa janela, até esse nome que mudava tudo de novo. Não acredito em destino, acredito em escolha. Elias escolheu ir fundo, eu escolhi parar. E agora havia um pendrive com a letra dele, com os registros dele, com o trabalho silencioso e solitário que ele fez nos últimos meses de vida, sabendo que havia risco, e indo assim mesmo, esperando por mim num arquivo criptografado que sobreviveu a ele. Como se ele soubesse, como se ele tivesse deixado uma porta aberta. Me voltei para Vaz. O que eu preciso fazer? Ele me olhou por um momento com expressão que era respeito e também era aquela espécie de pesar que as pessoas têm quando sabem que o que estão pedindo é muito. Precisamos que você acesse a memória de tudo que Elias te disse nos últimos meses. Qualquer detalhe, palavra, número, referência, ele pode ter deixado a chave da criptografia com você sem você saber. Eu pensei. Pensei nos últimos meses de Elias, nas conversas de jantar, nas palavras ditas de passagem, nos gestos, nos hábitos, nas coisas pequenas que eu tinha guardado sem catalogar porque na época eram só textura do dia a dia e não código de acesso para nada. E então me lembrei de uma coisa. Uma noite, umas 6 semanas antes de ele morrer, a gente estava na varanda depois que os meninos dormiram. Ele estava com a xícara de café com 3 colheres de açúcar que eram 2 segundo ele. Estava olhando para o quintal com aquela expressão de quem está em outro lugar enquanto está ali. Eu perguntei no que ele pensava. Ele ficou quieto um momento. Depois disse, você sabe aquela data que a gente nunca esquece? A que vale mais que qualquer outra. Eu tinha achado que era romantismo. Tinha dito o dia do nosso casamento. Ele sorriu. Essa, ele disse, essa data. E mudou de assunto. Eu tinha esquecido aquela conversa completamente. Até agora. Me virei para o tablet. Deixa eu tentar uma coisa. Digitei a data. Dia, mês, ano. A criptografia abriu. E o que estava do outro lado era muito maior do que qualquer um de nós tinha imaginado. Era o começo de uma história que ainda não tinha fim. E eu finalmente estava pronta para contá-la.